Oi galerinha, tudo bom com vocês? Nossa, que saudade que eu tô de vocês. Vocês não têm noção como é difícil montar uma aula longe de todos vocês. Então é o seguinte, ó, nessa aula de hoje a gente vai retomar um pouquinho dos assuntos que a gente estava falando nas aulas passadas, só um pouquinho assim, tá certo? Pra gente não ficar parado e também não ficar longe um do outro. O que a gente vai fazer? A gente vai ter uma pequena apresentação nessa sequência e também depois eu vou, no final da apresentação, vou indicar alguns vídeos para você aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Ó, todos nós estamos trabalhando muito para conseguir dar o melhor tipo de aula possível, tá certo? Ai, que saudade de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. E aí, minha galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Ó, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimento onde o corpo permanece com a mesma velocidade. E retilíneo por quê? Porque ele anda em linha reta, somente isso. Então, para começar, vamos retomar exatamente isso. Movimento retilíneo uniforme é um corpo que anda em distâncias iguais, intervalos de tempos iguais, ou seja, o valor da sua velocidade é constante e diferente de zero. Por que a velocidade tem que ser diferente de zero? Porque aí não é movimento, aí ele está em repouso, tá certo? Então são essas três características que a gente tem que ver. A velocidade tem que ser diferente de zero, deve ser constante e sua aceleração tem que ser nula. Por que aceleração nula? Porque aí o valor da sua velocidade não muda, tá certo? Vamos para a próxima parte. Como a gente pode classificar? Quando a velocidade for positiva, quer dizer que o corpo está no sentido positivo da trajetória, tá certo? A velocidade é positiva, ele está indo para frente, para ficar mais fácil de entender. Esse movimento a gente chama de progressivo. O que acontece se o carrinho então vai para trás? A gente tem um movimento chamado retrógrado. Geralmente a gente chama o contrário de regressivo, mas serve dos dois jeitos. Retrógrado aparece mais do que regressivo. E aí ele indo no sentido contrário da trajetória, sua velocidade é negativa. Tá certo? Como que a gente pode olhar a equação horária das posições? A gente já chamou de vários jeitos. Equação dos espaços, equação horária dos espaços, só equação horária, equação do espaço em função do tempo. Tá certo? A gente tem aqui S, que é a posição final, S0, posição inicial, V de velocidade, e o T, que é o instante final que a gente está olhando. Por que só o instante final? Porque vamos lembrar que o instante inicial, na maioria das vezes, vale zero. Tá certo? Tem um jeito de... Eu lembrei um outro jeito de a gente decorar essa forma, que é sorvete, que é o jeito que a gente está acostumando, ou sempre sonhei em verde. Tá certo? Eu gosto mais de usar o sorvete, é mais gostoso. Tá certo? Vamos lá, próximo. Quais são os gráficos que nós temos aqui? Quando você tem um movimento progressivo, velocidade positiva. A velocidade fica acima do eixo do tempo, tá certo? E como a velocidade é constante, ela é sempre paralela ao eixo do tempo. Então, progressivo, velocidade positiva. Retrógrado, velocidade negativa, ó, fica abaixo aqui do eixo do tempo. Ainda assim, ela é paralela com esse eixo aqui em cima, tá certo? Olha como fica o gráfico de espaço em função do tempo. Tá certo? O movimento uniforme a gente sempre vai ter uma reta, tá certo? Não importa se a velocidade for negativa ou positiva, mas sempre vai formar uma reta. Por enquanto a gente só tem movimento progressivo, ou seja, a velocidade é positiva, ok? Veja o seguinte, a gente tem aqui, onde cruza o eixo S aqui, o eixo que seria o Y, a posição inicial, tá certo? E a posição final vai depender do tempo que você estiver olhando em cada momento. Tá bom? Então temos aqui, ó, quando ele parte de um ponto na frente da origem, quando ele parte exatamente da origem, então S0 é igual a zero, ou se ele partir atrás da origem, atrás da marcação zero, ele pode começar aqui, tá certo? Mas aí com a velocidade positiva quer dizer que ele está indo para frente, tá certo? Então uma hora ele passa pela origem e depois continua aumentando a sua posição. Quando você tem um movimento regressivo, justamente acontece o quê? O contrário. Ainda é uma linha reta, mas ele vai descendo. Tá certo? Se começar na frente da origem, um S positivo, ele começa aqui. Se ele começa na origem, ele começa nesse ponto, só vai para trás. Se ele começa atrás da origem, fica aqui.
tá bom? Velocidade negativa, curva decrescente. Tá certo? Vamos fazer um pequeno exercício, ó. Aqui a gente tem a função horária que um carro faz uma viagem entre duas cidades. E a função horária dele é o seguinte, ó. S é igual a 100 vezes 20t. O que quer dizer CSI? Quer dizer que o espaço está em metros, tá certo? Tanto aqui quanto aqui. A velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos. Tá bom? E aí como que a gente pode trabalhar com o exercício? Vamos ver as alternativas. Tá certo? Não as alternativas exatamente, os itens que nós temos que responder. A gente tem que tirar aqui qual que é a posição inicial, a velocidade desse corpo e a posição final depois de 30 segundos. Tá certo? É bem simples para a gente fazer, né? O que a gente pode pegar aqui, ó? A gente escreve a equação, tá certo? E embaixo a gente escreve o próprio sorvete, do jeito que ele estava ali. A gente começa a relacionar os valores, ó. É só fazer essa anotação e relacionar aqui, ó. Então o S0 vai valer 100 positivo e o V vai valer 20. Tá certo? Ó, posição inicial 100 e a velocidade 20. Então ele já começa na frente da origem e ele está com um movimento progressivo. Tá certo? Para você descobrir a posição dele depois de 30 segundos, simplesmente joga aquele 30 no lugar do T aqui. E aí vai ficar 100 mais 20 vezes 30, tá certo? 20 vezes 30 dá 600 e somando isso dá 700. Tá bom? Beleza? Vou te dar uma dica. Toda vez que você vê uma apresentação e tem uma conta que aparece desse jeito, que aparece tudo de uma vez, às vezes dá uma assustada. Mas vai com calma, vai com calminha que você consegue perceber tudo o resto. Olha pedacinho por pedacinho com calma que você vai entendendo. Tá certo? De Mach, tá certo? É aquela velocidade que quando o avião ultrapassa a velocidade do som, ele consegue criar uma espécie de explosão. Não é exatamente de explosão, ele quebra a barreira do som. Então a gente tem aqui uma onda de choque, tá certo? O que é essa velocidade de Mach? É quando o avião ele consegue atingir a velocidade exatamente igual à velocidade do som, tá certo? A velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo, tá certo? E para transformar para quilômetros por hora, tá? A gente multiplica esse valor por 3,6. Então, com esse valor aqui, nós temos 1.224 km por hora. Tá bom? E aí a gente diz o seguinte, toda vez que um caça, um avião ou algum corpo atinge Mach 1, ele tem essa velocidade aqui, 1.224 km por hora. Com Mach 2, aí é o dobro, tá certo? E com Mach 3, é o triplo. E aí por aí vai, tá certo? Eu coloquei na descrição desse vídeo um link que mostra exatamente o vídeo sobre um avião passando e quebrando a barreira do som. Tá certo? E por último, a gente tem aquelas propriedades que a gente acabou falando sobre o gráfico do MRU. Tá certo? Então, se você quiser calcular o espaço percorrido, tá certo? Tendo um gráfico de velocidade por tempo, é super simples. É só você calcular a área embaixo do gráfico e do trecho que você está querendo olhar. Tá certo? Então, o que a gente pode falar? Que a área é numericamente igual ao espaço percorrido. Então, calculando toda essa areazinha aqui, você tem a distância, sem precisar ter desenho, sem precisar aplicar nenhuma equação. Tá certo? E se você quiser calcular a velocidade pelo gráfico, é só fazer o seguinte, ó, pega dois pontos, tá certo? Aqui está colocado tangente, mas é mais fácil você pensar assim, ó. Aqui você vai ter uma diferença de espaço. E aqui, entre os pontos, você vai ter uma diferença de tempo. Tá certo? Se você pegar um cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, você não tem a tangente. Ou então, a gente tem o seguinte, que a velocidade é o ΔS por ΔT, que a gente já sabe, né? E só para comprovar que a velocidade é igual ao tangente de beta. Gente, eu deixei mais um vídeo aí na descrição para vocês, falando sobre velocidade, tá bom? Assistam eles que vocês vão gostar bastante. Um grande beijo e até mais, minha gente.